Fala pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Pablo Fernandes. Se você não conhece, desde já te peço que você possa se inscrever nesse canal, dar um like nesse vídeo, que isso aqui ajuda muito o YouTube a divulgar e torna esse conteúdo um pouco mais relevante. O meu objetivo aqui é simplesmente poder compartilhar um pouco daquilo que eu penso, compartilhar também um pouco do meu dia a dia, da minha rotina, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Então, para mim é um prazer poder compartilhar isso com vocês. Também é uma forma de terapia para mim. Eu gosto de conversar com minha esposa, gosto de conversar com os meus amigos e gosto de conversar também com o meu celular, porque eu não converso somente com o meu celular, eu acabo compartilhando com outras pessoas que eu nem conheço um pouco das minhas experiências, um pouco daquilo que eu tenho pensado. Então, gente, vocês já passaram pelo dilema de viver a vida adulta? O dilema de viver a vida adulta é algo muito complicado, porque quando a gente era criança, a gente sonhava em ser adulta, e quando a gente é adulta, a gente sonha em voltar a ser criança. Então a gente nunca está vivendo ali dentro de um meio termo, sabe? Por que eu estou falando que a gente vai passar por esses dilemas da vida adulta, né? Quando a gente era criança, que a gente tinha ali, estudava e ia para a nossa escola e tudo, etc e tal, a gente vivia aquele dilema porque a gente não queria viver dependente dos pais. A gente achava que viver a vida adulta era a vida independente, que agora quando eu sair da casa dos meus pais, tudo vai mudar e tal, e aí quando a gente se torna uma pessoa adulta, é uma coisa totalmente diferente. Na verdade, eu não sei você, mas particularmente para mim, as coisas funcionam desse jeito. E viver uma vida adulta é uma vida muito responsável, né? A gente pensa que vai viver uma vida independente, mas a gente acaba vivendo uma vida mais dependente ainda, né? Porque levando em consideração aquilo que eu vivo hoje, eu tenho uma esposa, tenho um filho. Então você está dependente dessas pessoas no sentido de você ter uma responsabilidade sobre elas e vice-versa. Mas eu acho que se a gente souber trabalhar bem a nossa mente no que diz respeito a administrar essa fase adulta da nossa vida, que é uma fase muito responsável, a gente vai conseguir se dar bem. Eu sei que muitas pessoas que têm aí depois dos seus 30 anos, né, 25, 30 anos, elas passam por aqueles dilemas que vêm na cabeça, sabe? A gente vai crescendo e a gente vai vivendo uma vida cheia de questionamento, porque depois que eu completei os meus 30 anos, quer dizer, eu casei antes dos 30, né? Então, eu fui constituindo família, aquela coisa, a responsabilidade, as coisas começaram a chegar, as responsabilidades começavam a chegar, as contas começaram a chegar, e a gente vai percebendo que o jogo ele é totalmente diferente do que a gente imaginava quando a gente era criança, né? A gente pensava que tudo era aquela coisa mais, abre aspas, fácil, né? Mas, na verdade, a gente vê que tem uma responsabilidade muito grande, né, sobre isso. Então, assim, o que eu penso é que o que a gente tem que fazer é administrar a forma como nós pensamos e vivemos as estações que nós estamos vivendo hoje, né? Porque senão a gente vai ficar naquela ansiedade de... É como diz aquele ditado, é a ansiedade de ter e o tédio de possuir, entendeu? Então, quando você entra nessa fase adulta, vamos dar um exemplo, você sonha... meu sonho é ter uma moto, e aí você tem um sonho, a ansiedade de ter a moto, e tem o tédio de possuir a moto. Mas isso não funciona só com uma moto, mas funciona com qualquer coisa. Simplesmente porque às vezes a gente não consegue administrar os nossos pensamentos e as nossas emoções, a gente começa a viver essa vida aí que é sempre naquela ambição de ter, e quando tem, você perde a alegria. Então, assim, como é que a gente pode fazer isso? Não concentrando as nossas vidas nas nossas conquistas. Se é que você me entende. A gente não pode concentrar a nossa vida nas nossas conquistas. E desde já eu digo que não é que você não possa conquistar as coisas, mas é que a gente possa colocar o nosso foco de viver uma vida de cada vez. Quando eu olho para a Bíblia, eu olho que Jesus, nos seus ensinamentos, ele diz algo interessante. Ele diz assim, olha, basta cada dia o seu próprio mal. Ele vai falar sobre a ansiedade, né? A ansiedade da vida. E ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? E antes você precisa viver uma vida, um dia de cada vez, resumindo aquilo que a Bíblia quer dizer. E quando a gente aprende a viver um dia de cada vez, não adianta essa pessoa que me diga, que diga assim, não, eu já vivo isso. Todos nós passamos pelos questionamentos de querer viver o amanhã no hoje, né? Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, você passa por isso, mas eu particularmente passo muito por isso. Né? Não pense você que eu estou aqui te falando sobre uma vida perfeita, eu estou te falando sobre uma experiência pessoal minha. Eu penso no amanhã, eu penso como... eu fico pensando que agora eu tenho um filho, né? Vai fazer 5 meses agora.
Eu fico pensando, meu Deus, como é que vai ser a educação dessa criança, em que escola eu vou colocar ele para estudar, como é que eu posso dar uma vida melhor para minha família, como é que eu posso dar uma vida melhor para minha esposa, o que eu tenho que fazer para que eu possa conquistar essas coisas. Todo mundo vai passar por isso, gente. Você vai passar por isso, eu vou passar por isso, talvez você esteja passando por isso. Mas sabe, quando a gente está focando muito no que a gente vai conquistar amanhã, a gente está perdendo a beleza do hoje, né? Eu não sei, mas eu não sei vocês, mas por exemplo, eu moro aqui na cidade Imperatriz do Maranhão e eu e minha esposa, quando a gente se muda para um lugar, a gente sempre tem ali como prioridade, né, apartamento no caso. A gente sempre tem como prioridade morar em um lugar que tenha uma varanda, né? E a gente tem aqui uma varanda, né? Tá aqui, eu vou mostrar para vocês, tirar um pouquinho aqui, ó. Aqui eu botei a cortina aqui para difundir, mas aqui é uma varanda, ó. Aqui, ó. Ali é uma varanda, né? Tem toda a coisa aqui, a exposição tá meio estourada. Então a gente tem uma varanda aqui na nossa casa e a gente sempre sonhou em morar num lugar com varanda, né? Vim para um lugar que tem varanda. Agora, se eu te disser que eu moro aqui há fazer 2 anos, nesse apartamento aqui, né? 1 ano e alguma coisa, 2 anos. E se eu te falar que eu praticamente não vou nessa varanda? E quando eu venho nessa varanda, eu fico pensando, cara, eu aproveito pouco a varanda que eu tenho. Tá entendendo? Então a gente perde a beleza do que a gente tem porque a gente está focado somente naquilo que a gente pode conquistar e a gente ainda não tem aquilo, mas a gente está perdendo a beleza do hoje. E eu acho que quando Jesus diz assim, ó, olhe para os lírios do campo, olhe para as aves dos céus, eles não, para os lírios do campo, eles não semeiam e eles nem colhem, mas o vosso Pai que está no céu sabe tudo aquilo que vocês precisam. Então eu acho que é mais ou menos isso. Quando Jesus diz, olhe para os lírios do campo, Jesus está dizendo, não perca a beleza do hoje, né? Porque a gente está vivendo uma vida tão ansiosa que a gente está perdendo a beleza do hoje. A gente está... Eu com o meu filho agora que vai fazer 5 meses, né? A gente no primeiro mês, segundo mês, até hoje, na verdade, tem a questão da privação de sono. Assim, é muito puxado. A gente tem privação de sono, tem que acordar para trocar fralda, dar banho, aquela coisa, corre, papapá. E aí teve um dia que eu pensei, falei, ai meu Deus, eu não vejo a hora de Theo já completar 1 ano. Aí eu pensei, falei, cara, eu tô pensando na criança que vai completar 1 ano, mas na verdade eu tô perdendo os meses, os poucos meses que ele acabou de nascer, entendeu? E aí eu pensei, falei, não posso perder a beleza do meu filho hoje, tá entendendo? Então, cada sorriso que ele dá hoje, cada movimento que ele dá diferente, então a gente corre, tá, olha aqui o que ele tá fazendo. Porque a gente não pode, gente, perder a beleza do hoje, você não pode perder a beleza do hoje, talvez você tá aí e você ainda não tem o emprego dos sonhos, talvez você não tem o casamento dos sonhos, talvez você não tenha um relacionamento, talvez você não tenha todas as coisas que você queria conquistar, mas não perde a beleza do hoje. E talvez você pense assim, mas você não sabe a minha realidade porque eu moro num lugar aqui, isso, aquilo, outro. Eu vou te dar o ensinamento de Jesus. Olha para os lírios do campo, olha para as aves dos céus, não semeio nem colhe, contudo o vosso Pai Celestial sabe tudo aquilo que vocês precisam. Então, gente, eu quero dizer para vocês, a gente precisa viver uma vida mais tranquila, sabe? Uma vida mais leve. E eu tô falando isso com propriedade, pessoal, porque essa vida acelerada de viver assim, atrás, me trouxeram muitos prejuízos. Prejuízos tais como, até hoje, eu tenho que fazer tratamento contra o transtorno de ansiedade. Então, por que eu tô dizendo que é prejudicial? Porque eu tô colhendo os frutos das minhas escolhas, entendeu? Simplesmente por decidir viver a vida acelerada. Mas você pode fazer uma mudança na sua vida, de não viver assim, entendeu? Então aproveita as pequenas coisas. Se você não tem dinheiro, às vezes, para ir para a praia, para ir comer uma comida boa na praia, mas, pô, você tem aí... Eu particularmente estou falando de mim, com a minha família, quando eu morava com os meus pais. A gente fazia farofa, ia para a praia. Porque não é pago ir para a praia. Não cobre, não é... Você não precisa gastar dinheiro para ir para a praia, né? Mas a gente perde a beleza de ter aqueles pequenos momentos porque a gente está simplesmente focando, às vezes, até na própria vida do outro, entendeu? Comparando a nossa vida com a vida de alguém, porque fulano de tal tem isso e eu não tenho, porque fulano de tal tem um carro do ano e eu não tenho um carro do ano, porque fulano de tal mora em tal lugar e eu moro em tal lugar. Gente, eu acho que isso tudo é como
o sábio Salomão disse, é correr atrás do vento, né? Mas eu acho que a sabedoria mesmo é a gente aproveitar cada momento da nossa vida como se ele fosse o único. E na verdade ele é único. E eu vou dizer para vocês, ó, os minutos atrás eu não tenho como correr atrás dele, entendeu? O tempo que está passando aqui, ó, eu não tenho como correr atrás dele. Mas eu tenho como preparar o meu amanhã. Como? Deixando de viver essa vida ansiosa e vivendo cada segundo que Deus me permite viver aqui nessa terra. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu gostei muito desse bate-papo. Inclusive, eu vou ver esse vídeo de novo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Se você não curtiu esse vídeo ainda, não esquece de dar um like aí. Ajuda muito o YouTube a divulgar para outras pessoas. Se aparecer a opção hypar aqui embaixo para você, clica nesse vídeo e dá uma hypada nesse vídeo para que outras pessoas possam acompanhar. Eu te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.